É a obra, né, Pedro Venceslau, que tem um século de espera. E o que este túnel tem a ver com a relação do Republicanos com o presidente Lula? Noves fora o fato de que o ministro responsável pela pasta que cuida desta obra é ministro do governo Lula e filiado ao partido de Tarcísio de Freitas. Verdade. Pois é, as voltas que o mundo dá, porque originalmente o ministro que cuidava dessa pasta e que cuidaria dessa obra era o Márcio França, aliado do PT, continua no ministério, é do PSB, mas o presidente Lula fez uma mudança, colocou o Silvio Costa Filho, que é um aliado também, o pai do Silvio também é um aliado histórico do Lula, mas é o responsável por essa obra que é a joia da coroa do PAC, a obra mais cara do PAC. E aí é uma situação que nesse momento é delicada, porque o Republicanos, o Silvio Costa Filho é do Republicanos e o Tarcísio também. Então, quando o presidente Lula fez esse movimento de colocar o Silvio Costa Filho nessa pasta, também se esperava no Palácio do Planalto uma relação mais fluida, menos tensa com o governador de São Paulo. Uma fonte com a qual eu conversei hoje de manhã, que é ministro, disse o seguinte, olha, que naquele momento o presidente Lula subestimou o Tarcísio. Não avaliava que o Tarcísio poderia disputar a presidência da República e acreditava que ele ia disputar a reeleição aqui em São Paulo, seria até um adversário, mas o clima era mais amistoso naquele instante. E essa é uma obra que realmente vai ser dividido, os holofotes vão ser divididos entre os dois em 2026. Eu vi hoje mais cedo nas redes sociais uma campanha do governo federal já capitalizando a obra, mostrando a dimensão dela, como ela vai ajudar toda aquela região. É claro, não mencionou o governo do estado. Eles já tinham, ao longo do ano, já houve alguns ruídos, algumas rusgas entre os integrantes dos bastidores da obra, porque o governo federal acusa o governo do estado de não mencionar a outra parte, e a outra parte reclama a mesma coisa. Então é isso que está acontecendo. Agora vamos entender um pouco qual que é o tamanho e a dimensão dessa obra. A gente preparou uma arte para mostrar para vocês alguns números interessantes. Esse projeto começou na gestão do governador Júlio Prestes em 1927. Foi feito um estudo na época sobre a possibilidade de se fazer um túnel, mas era uma obra complexa demais, não havia tecnologia suficiente naquela época, naquele ano, e essa obra foi então colocada na gaveta, e lá na gaveta ficou até a gestão de Geraldo Alckmin, quando eles retomaram os estudos para continuar essa obra, começar essa obra. O custo estimado é de 6,8 bilhões de reais, recursos que serão divididos entre o governo do estado e o governo federal, mas a maior parte do dinheiro do governo federal. A dimensão total da obra vai ser 1,5 km, sendo que 870 metros submersos. A expectativa é que a obra termine apenas em 2030, mas no ano que vem ela já vai ser tema de campanha para os dois lados. Inclusive, a tecnologia dessa obra ela é toda produzida fora do país, inclusive toda a estrutura que vai ser colocada na água é feita fora para depois ser submersa na água. O presidente da autoridade portuária, o Anderson Pomini, me contou que existem apenas 5 empresas no mundo que têm tecnologia para produzir essa obra do túnel Santos-Guarujá. 3 dessas empresas estão participando do leilão hoje aqui em São Paulo, ou seja, portanto, conseguiram uma adesão internacional importante, porque muita gente pode se perguntar por que empresas brasileiras não se apresentaram para disputar esse leilão? Porque elas não têm a tecnologia suficiente para isso. Então, do ponto de vista político, o Silvio Costa Filho ele é o algodão entre cristais, nesse momento de tensionamento entre o presidente Lula e o governador Tarcísio Gomes de Freitas. É um momento em que o Republicanos, inclusive, está se aproximando do movimento em defesa da anistia, graças, inclusive, à articulação do próprio Tarcísio Gomes de Freitas. É um partido que, no plano nacional, é aliado do presidente Lula, mas vai também entrando em rota de colisão com o Palácio do Planalto. Yuri.